Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de WordPress. E nesta aula nós vamos estudar como que nós podemos editar uma imagem. Porém, o que nós vamos aprender a editar é o próprio desenho da imagem e não os metadados. Para que nós possamos estudar edição de imagens, inicialmente vamos enviar uma nova imagem. E pressionar aqui adicionar nova. Agora eu vou diminuir um pouco o tamanho do meu navegador. Vou pegar essa imagem marrom.png e vou arrastar aqui para o WordPress. Então, nós temos que a imagem marrom.png, ela já foi enviada, eu vou voltar o tamanho do navegador. E agora nós vamos clicar aqui em biblioteca. Como nós podemos ver, a imagem marrom ela já foi enviada. Agora vamos apertar em editar. Aqui nós estamos na edição de mídia. Feito isso, vamos rolar um pouco a página e vamos clicar aqui no botão editar imagem. Feito isso, foi aberto algumas ferramentas para que nós possamos fazer pequenas alterações no desenho da imagem. A primeira coisa que nós temos que entender é que quando nós clicamos aqui na imagem, pressionamos o botão do mouse clicado e então arrastamos, é aberto uma área de seleção, ou seja, é aberto um pequeno quadrado onde nós devemos selecionar qual área que nós queremos editar. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender a fazer é recortar um pedaço da imagem. Para nós recortarmos um pedaço da nossa imagem, nós temos que selecionar qual é a parte da imagem que nós desejamos recortar. Então, vamos dizer que nós queremos recortar essa parte aqui. E em seguida, clicamos no botão que faz o recorte para a gente. No caso, é esse primeiro botão aqui. Como a gente pode ver, o hint dele é recortar. Então, vamos clicar no botão recortar. E olha só, nós temos que agora, nós ficamos somente com a parte selecionada. O restante da imagem foi deletado. Se por acaso você desejar salvar a alteração que você fez, basta você apertar aqui no botão salvar, ou então, para cancelar a alteração, basta nós apertarmos aqui no botão cancelar. Nesse momento, vamos cancelar para que nós possamos estudar as outras opções de edição de imagem. Então, pressionamos o botão cancelar, vamos pressionar o botão OK, e então, nós temos que a imagem foi exibida em seu tamanho original. Vamos apertar em editar imagem novamente. Feito isso, vamos selecionar um pedaço aqui na imagem novamente. Agora, como nós podemos observar, aqui na caixa seleção, nós temos respectivamente o campo largura e o campo altura. Então, por exemplo, eu vou aumentar a área de seleção e como nós podemos ver, é alterado também o valor aqui no campo altura. Agora, se nós alterarmos a largura, nós temos que o valor da largura é alterado aqui no campo largura. Agora, vamos supor que a gente queira selecionar uma parte da imagem. Por exemplo, vamos selecionar aqui esse quadrado. Agora, vamos dizer que nós queremos aumentar o tamanho da seleção, porém, de forma proporcional. Para isso, basta nós clicarmos no botão Shift, irmos em qualquer extremidade e então arrastarmos. Olha só, nós temos que a área de seleção ela passa a ser aumentada de maneira proporcional. Ou seja, a mesma quantidade que é aumentada na largura é também aumentada na altura. A área de seleção ela pode ser movida para qualquer lugar. Então, se nós clicamos na área de seleção e movemos o mouse com a imagem selecionada, nós temos que a área de seleção se move para o local que a gente desejar. Agora, vamos supor que a gente queira virar no sentido horário. Então, nós temos essa segunda opção aqui, ou seja, essa opção vira a imagem no sentido horário. Eu vou clicar em qualquer outro lugar da imagem para desfazer a seleção e agora vamos clicar aqui no botão girar no sentido horário. Nós temos que o botão girar no sentido horário gira toda a imagem. Então, se nós selecionarmos uma parte e então clicarmos no botão girar no sentido horário, nós temos que toda a imagem será girada e não somente a parte que nós selecionamos. Então, vamos fazer um teste. Vamos clicar aqui em girar no sentido horário e olha só, nós temos que a nossa imagem foi rotacionada em 90 graus. Se nós clicarmos girar no sentido horário novamente, nós temos que a imagem é girada mais 90 graus. Da mesma forma, nós temos o botão para girar no sentido anti-horário. Então, por exemplo, se nós clicamos aqui no botão anti-horário, nós temos que a imagem é rotacionada menos 90 graus. Então vamos clicar aqui no botão anti-horário novamente para fazer a nossa imagem no seu tamanho original. E agora vamos clicar aqui no botão girar na vertical. O terceiro botão que nós temos aqui na paleta de opções para editar a nossa imagem é girar na vertical. Vamos clicar nele. Nós temos que a parte inferior da imagem passou a ser a parte superior e a parte superior passou a ser a parte inferior. Então, por exemplo, vamos clicar aqui no botão novamente virar na vertical e nós temos que a imagem volta para o seu estado original. Da mesma forma, nós temos o botão girar na horizontal. Nós temos que a bola irá para o lado esquerdo e o quadrado passará para o lado direito. Olha só, agora a nossa bolinha foi para o lado esquerdo e o nosso quadrado foi para o lado direito. Porém,
o quadrado continua na parte superior e a bolinha continua na parte inferior. E os dois últimos botões que nós temos são o botão desfazer e o botão refazer. Então, por exemplo, vamos supor que nós tenhamos feito uma alteração e então a gente deseja voltar à alteração que nós fizemos. Nós podemos apertar aqui no botão voltar. Se nós quisermos desfazer a operação, nós podemos apertar no botão voltar novamente. E assim, nós podemos ir voltando até nós voltarmos para o estado que a gente deseja. Então vamos apertar em voltar para nós termos a nossa imagem original. Vamos voltar novamente e olha só, agora nós voltamos para a primeira alteração, ou seja, o quadrado na área superior esquerda e a bolinha na área inferior direita. Um outro recurso de exposição é o redimensionamento da imagem. Então, por exemplo, vamos supor que nós queiramos diminuir as dimensões da imagem. Nós podemos digitar os novos valores aqui nesses dois campos. Porém, só é possível diminuir a dimensão da imagem. E também só é possível diminuir a dimensão de forma proporcional. Então, por exemplo, vamos mudar a dimensão da nossa imagem. Vamos dizer que a largura deve ser igual a 500. E olha só, nós temos que a altura foi calculada automaticamente. Até porque, se o valor da largura é alterado, o valor da altura é alterado de forma proporcional. Então agora, antes de nós fazermos uma alteração na imagem, vamos primeiro adicionar a mesma uma postagem e então vamos fazer alguma alteração. Então vou apertar o botão cancelar. Agora vamos aqui em posts, adicionar novo. Vamos chamar essa postagem de edição do desenho da imagem. Feito isso, vamos clicar aqui no editor. Vamos pressionar o botão adicionar mídia. Agora vamos selecionar a imagem marrom e então vamos clicar no botão inserir no post. Feito isso, nós temos que a nossa imagem foi inserida e o alinhamento foi definido à direita. Vamos clicar na imagem, vamos definir o alinhamento como sendo no centro e então vamos publicar a postagem. E olha só, aqui nós temos que a nossa postagem foi publicada. Vamos clicar em editar post. Agora vamos clicar aqui no botão mídia, vamos em biblioteca. Aqui em biblioteca, vamos clicar em editar. Feito isso, vamos clicar em editar imagem e agora vamos girar a nossa imagem no sentido horário. Então clicamos aqui no primeiro botão. Feito isso, nós temos que a nossa imagem foi girada no sentido horário. É importante observar que se você estiver alterando a imagem e ao mesmo tempo alterando os metadados, você precisará apertar em dois botões para confirmar. O salvar, que é para salvar a imagem, e o botão atualizar, que é para salvar os metadados. Até porque, se você apertar somente no botão salvar, irá acontecer que os seus metadados não serão salvos, somente a imagem. Então, no nosso caso, vamos somente salvar a imagem. Agora vamos em postagens, vamos todos os posts, vamos editar a última postagem. E aqui nós temos que a nossa imagem ela não foi alterada, ou seja, nós temos que a imagem não foi rotacionada, até porque a edição de imagem ela só irá alterar as próximas vezes que nós inserimos a imagem numa postagem. Então, por exemplo, vamos clicar no botão adicionar mídia, vamos selecionar a imagem marrom e agora, como nós podemos ver, a mesma já é apresentada rotacionada. Vamos clicar agora no botão inserir no post e olha só, agora nós temos que a imagem foi inserida na postagem e ela foi inserida rotacionada 90 graus no sentido horário. Se por acaso nós desejarmos que essa imagem aqui também sofra as alterações, nós temos que clicar em cima da mesma, agora clicar no botão editar e então clicar no botão substituir. Feito isso, é aberta a janela de substituição de imagens, ou seja, uma forma que nós podemos escolher tanto outra imagem, ou então nós podemos deixar marcado a imagem que já veio por padrão, que a mesma será atualizada no nosso post. Então vamos apertar no botão substituir e olha só, agora nós temos que ambas as imagens elas estão rotacionadas 90 graus no sentido horário, até porque nós havíamos editado a imagem. Então agora vamos somente apagar uma das imagens. Então vamos selecionar essa imagem aqui e vamos apertar no botão remover. Feito isso, pressionamos o botão atualizar. Agora, vamos supor que nós não tenhamos gostado das alterações que nós fizemos na imagem e então, vamos supor que nós queremos restaurar a imagem para a sua forma original. Para isso, vamos clicar aqui em mídia, vamos clicar em biblioteca. Agora, vamos clicar aqui no botão editar, vamos clicar em editar imagem e como nós podemos ver, agora que nós já fizemos uma alteração na imagem, aparece um painel restaurar a imagem original. Então vamos clicar aqui para expandir o painel. Feito isso, aparece a seguinte mensagem: descartar quaisquer alterações e restaurar a imagem original. Ou seja, se nós clicarmos aqui no botão restaurar imagem, nós temos que qualquer alteração que foi feita através do editor de imagem do WordPress será desfeita. Então vamos clicar em restaurar imagem e olha só, nós temos que a imagem voltou para o seu formato original. Como a gente pode ver, o botão salvar nem foi ativado. Isso porque a opção restaurar imagem, ela descarta automaticamente todas as edições que nós fizemos aqui pelo editor e também já salva o novo estado da imagem.
Então, para nós confirmarmos que as alterações foram feitas, vamos clicar aqui em Biblioteca, e olha só, aqui nós temos que a miniatura da imagem, ela já voltou para sua forma original. Agora vamos clicar em Posts, todos os posts, vamos editar a última postagem, e como nós podemos ver, a imagem que nós adicionamos aqui na postagem, ela não voltou para sua forma original, até porque, quando nós alteramos a origem, as instâncias não são alteradas. Porém, se nós quisermos alterar alguma instância, basta nós clicarmos na imagem, e em seguida, clicar no botão Editar, aqui em Detalhes da imagem, clicamos no botão Substituir, feito isso, é aberto a tela Substituir imagens, e então, basta nós clicarmos no botão Substituir, e olha só, nós temos que a nossa imagem foi substituída para o formato original da nossa imagem, ou seja, para o formato que nós acabamos de restaurar. Feito isso, clicando na imagem que a gente deseja editar e assim por diante. Porém, existe um atalho para nós editarmos a imagem. Para isso, clicamos aqui no botão Editar e então nós podemos clicar aqui no botão Editar Original. E olha só, nós temos que aquele editor que aparecia para a gente lá no editor de mídia, ele também aparece para a gente nessa janela sobreposta. E nós temos que todos os botões são iguais e também nós temos o painel para redimensionar a imagem e o painel para recortar a imagem. Ou seja, todas as funções que nós tínhamos lá pela outra tela, nós também temos por aqui. Agora o que nós vamos fazer é recortar uma parte da imagem. Nós vamos selecionar qual é a parte da imagem que nós desejamos utilizar. Então, por exemplo, vamos selecionar aqui o círculo. Selecionamos o mesmo. Agora, vamos ajustar as dimensões. Vamos diminuir um pouco a lateral. Agora, nós vamos recortar essa parte da imagem. Então, todo o restante será descartado e nós ficaremos somente com a parte que nós selecionamos. Ou seja, essa aqui é uma forma para nós extrairmos de uma imagem o pedaço da imagem que nós desejamos ficar. Então, após nós selecionarmos a região que nós queremos, basta nós clicarmos no botão Recortar. E olha só, agora nós ficamos somente com o círculo. Vamos pressionar o botão Salvar e nós temos que nós voltamos para a tela Detalhes da imagem. Feito isso, vamos pressionar o botão Atualizar e olha só, nós temos que a imagem ela foi alterada. Então, essa é uma forma rápida de nós alterarmos a imagem. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!